Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para você que está nos vendo nessa manhã de quinta-feira. Nossa quinta-feira, que já é a tradicional viagem internacional e viagem pela geopolítica e geoestratégica, mas é uma viagem internacional com a visão brasileira, das implicações disso para o Brasil e também a análise do que aconteceu na política brasileira nas últimas 24 horas, não só por parte da gente, mas também por parte do próprio embaixador Samuel Guimarães, que hoje vai falar bastante de Brasil. Logicamente, Carlos Krebs, quem você acha que ficou mais empolgado com a condenação, ou melhor, a determinação da ONU para que o Brasil respeite os direitos políticos do presidente Lula e permita que ele seja candidato esse ano? Logicamente foi o nosso... Sugiro que seja um diplomata. Pois é, logicamente foi o nosso patrono, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, tá? Então é um tema que ele quer falar muito sobre isso, sobre outras questões. Então, mais tarde aí, logo por volta das 7 horas, devemos ter o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para conversar com a gente. E antes dele, já daqui a pouquinho, o Lejane Mirran, o professor Lejane Mirran, que vai continuar a exposição da semana passada dele sobre o Iraque. A gente vai agora vamos passar para a segunda parte dessa exposição. Mas antes eu queria falar uma coisa sobre o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Carlos Krebs, eu queria comunicar a você, acho que você não sabe ainda, queria comunicar a você do outro lado, caro, direto membro da comunidade do Duplo Expresso, que nós fomos promovidos. Nós fomos promovidos, Carlos Krebs. Eu acho que eu não tive tempo de falar isso com você, porque quando eu soube já era madrugada aqui. Nós fomos promovidos. Você sabe qual é a nova teoria, o novo boato que certas células do PT estão espalhando dentro do partido? Não chega na base. Na base continua o pessoal falando aquela besteira, tal, não sei o que dizia. Mas para o pessoal que já tem mais discernimento, que já não cai mais nessa, a nova teoria é o seguinte: o Duplo Expresso é patrocinado, sabe por quem? Não. Pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O pessoal vê a gente chamando ele de patrono do Duplo Expresso, acreditou que ele é um mecenas. E aí falaram que é um projeto do embaixador, tal, e nós somos patrocinados. Então, assim, para alguém que era da CIA, né, ou da KGB, um da Shell, outro da FUP, é uma honra. Eu acho que, assim, estamos muito honrados com esse novo voto. Podem espalhar à vontade. Gostamos muito, realmente, porque esse é bem mais próximo da realidade, não no sentido material, mas no sentido de ascendência. É evidente que o pensamento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sempre tem uma grande influência na formação do nosso pensamento, não só hoje, como sempre. Ele sempre defendeu ideais patrióticos, nacionalistas, ideais de solidariedade social, que a gente tem plena identificação. Então, a gente agradece aí por esse upgrade que deram na descrição aí, nas teorias que o pessoal faz sobre por quê, quem são eles, tal. Então, agora nós somos, né, os testas de ferro do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Como fala o embaixador, o Carlos Krebs, e o pessoal já está usando muito essa expressão na rede social, isso é uma coisa extraordinária, né? É uma coisa extraordinária, Carlos Krebs. O que você achou dessa promoção que a gente sofreu? O filme do Woody Allen, que se chama Testa de Ferro por Acaso. Um filme lá do finalzinho dos anos 60. Deve ser mais ou menos essa situação. Inclusive, se não me engano, ele era um cara que trabalhava numa rede de televisão nos Estados Unidos, o personagem. Pois é incrível, assim, queria agradecer realmente, mas o pessoal não compreende, talvez, assim, por estarem muito tempo na lógica, aquela lógica que o Paulão descreveu aqui na terça-feira, da visão mais fisiológica de reprodução do poder pelo poder, e vendo, né, eu já falei aqui, eu não tenho nenhuma visão moralista sobre a operação da política. Eu sei que é assim que funciona, não teria como representantes da classe trabalhadora e das classes populares serem representantes diletantes. Assim, não, eu sou um trabalhador, aí eu vou lá, exerço um mandato e volto depois. Não, que volta para onde? Não vai mais arrumar emprego. Então, eu sei que há uma tendência à profissionalização da representação política, principalmente nas classes trabalhadoras, por isso, porque quem pode ser político diletante, assim, é um empresário, eu tenho minha empresa, eu me afasto aqui, vou fazer... Antônio Hermínio de Moraes, ele foi deputado lá naquela época do governo Collor, pode fazer, e voltou depois para a empresa era dele, estava esperando por ele. Agora, um trabalhador... Inclusive, num momento muito interessante, Rômulo, ele entrou na política num momento de abertura para o capital internacional do Brasil, né? Quando abriram-se as portas, ele tinha muito interesse, porque o cimento, que é o ramo principal dele,
Tem grandes empresas internacionais que poderiam estar competindo com a Votorantim. Para mim, ele foi lá e defendeu dele. Muito interessante essa colocação, Carlos Krebs. Eu não tinha tentado para isso, eu acho que você tem toda a razão. Mas você veja, ele foi e voltou depois para a vida empresarial dele. Agora, um trabalhador nunca poderia fazer isso. Quem que vai estar esperando, que emprego vai estar esperando ele 4 anos depois? Então, gente, mais do que a própria direita, eu acho que é nas classes populares que a gente deve esperar uma profissionalização da representação política e da entourage, né? O pessoal ali em volta, as assessorias que se formam, que ajudam a constituir o mandato. Então, eu não tenho nenhuma visão moralista com relação a esse caráter fisiológico. O que é fisiologia? Quando fala funções fisiológicas, né? É do corpo, da sobrevivência, do como funcionar. Então, é evidente que uma dose de fisiologia é necessária para a própria viabilidade do projeto político. Então, eu não tenho nenhuma visão moralista quanto a isso. Agora, as pessoas que estão presas há décadas nessa lógica, quando elas veem alguém que é totalmente fora dessa lógica e que está fazendo realmente a coisa pela crença, por ativismo, eles não conseguem. Então eles falam, não, tem que ter alguma coisa para explicar. E aí o pessoal vai. Aí primeiro, né, era a CIA, depois era a Shell e o FUP, depois o não sei o que e tal. Aí agora, né, eles falam, não, é um projeto, né, um projeto do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para influenciar internamente no PT, as brigas e tal. Queria agradecer imensamente. É o boato em Brasília, soube ontem, o Carlos Krebs, o pessoal espalhando em Brasília a história. Queria agradecer imensamente, a gente vê que ele lisonjeado, né? Mas coitado do embaixador, já faz essa contribuição tão valiosa que não tem preço. Imagina se ele ainda tivesse que entrar, né, abrir a carteira para manter isso aqui. Não, como a gente já falou aqui, Carlos Krebs, embora a gente reconheça que tem custos para manter esse espaço e a gente até hoje tem que colocar do nosso para inteirar os custos de operação, eles não são tão grandes assim, não é uma coisa muito significativa. Tem site aí, né, de banqueiro que não, a folha lá para chamar pessoas, tal, é cara para fazer cooptações, né, comprar os seus álibis esquerdistas e botar lá. Tem outros projetos que são mais nessa natureza. Agora, aqui, todo mundo é voluntário, todo mundo é ativista. A gente está vendo aí, nossa, eu e a Camila, a gente essa semana praticamente não dormiu. Quem viu aí, que ficou acompanhando nas redes sociais as publicações, eu dormi essa noite menos de 4 horas. Camila Govedice, acho que essa já é a rotina dela sempre. Ela sempre dorme só 4 horas ou alguma coisa assim. Então, quando dorme? Diga, Carlos. Quando dorme, quando a Camila dorme. Exatamente. Então, assim, é um motivo de orgulho para a gente que o pessoal esteja pelo menos acreditando já, ou disseminando, como não estava mais colando aquela história de quinta coluna, cavalo de Troia e tal. É interessante que essa teoria, aí vou repetir o embaixador mais uma vez para encerrar, é uma coisa extraordinária. Muito obrigado. O Carlos Krebs, outra coisa também. Nessas últimas 24 horas... a gente sofreu censura. A gente mostrou... Eu reparei que tu tinha feito uma postagem alertando sobre uma censura que não é uma censura baseada em algoritmos ou em alguma coisa que aconteça automaticamente. Foi feita uma clara solicitação de censura, isso? É exatamente isso, Carlos Krebs. Eu vou colocar aqui para o pessoal ver. Eu não estou achando... Ah, sim, pronto. Aqui, ó. Vou cortar para o pessoal ver. Vamos lá, cut. Ontem, estou aqui na minha página no Twitter, eu coloquei, eu nem vi ainda se já derrubaram os outros vídeos, porque tem vários, e se derrubar, já falei, não adianta, não só eu vou publicizar ao máximo cada vez que fizerem isso, como eu vou subir para as outras plataformas e vai gerar mais interesse ainda para ver o conteúdo que foi derrubado. As pessoas deveriam estudar um pouquinho Noam Chomsky, o que ele disse agora quando derrubaram lá nos Estados Unidos aquele site de extrema-direita, Infowars. Ele falou, não é assim que se lida porque você aumenta o interesse sobre aquela questão e você, na verdade, potencializa. Então, essas pessoas realmente... também vitimiza quem não deveria ser vitimizado. Dá essa impressão, pelo menos, passa essa impressão ao público. Então, aí eu queria mostrar essa imagem aqui, ó. O vídeo que nós fizemos do resumo do programa Duplo Expresso de 2 dias atrás, da terça-feira, aquele programa excelente com o Paulão e com o Gustavo, em que o Paulão fez um off-topic, né? Ele saiu do tema dele, que era falar da petroquímica, e começou a falar sobre a política, os bastidores da política. Ele que está há muito tempo em Brasília, trabalhando como assessoria parlamentar, veio com uma crítica muito veemente à atuação dos partidos de esquerda, em especial da parte justamente mais fisiológica,
lógica, né? Eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando com visão moralista. Eu sei que é necessário, mas é só para descrever a distinção entre o pessoal da base mesmo e o pessoal que está lá já reproduzindo né, o poder. Ele veio com críticas veementes sobre isso, né, mostrando algum ceticismo com relação às motivações dessas pessoas e o que elas fariam esse ano com relação a essa questão de manter a candidatura do presidente Lula ou aderir ao plano B. E aí esse vídeo, olha, se vocês repararem aqui na tela, é um vídeo de um resumo, o programa teve mais de 3 horas naquele dia, então o resumo também ficou grande. O resumo ficou com 1h45. Dessa 1h45, tem alguns minutinhos que é, né, o extrato lá da participação do Fernando Haddad no programa Canal Livre, no domingo, onde ele foi, como a gente comentou aqui, como candidatíssimo, um candidato normal. Vou cortar de novo a tela para a gente. Como um candidato normal em eleições normais, onde as instituições funcionam normalmente. E o único trecho do programa em que isso não era claro era no início, em que o tema era Lula. E a gente viu o desconforto, ele pede para logo sair desse tema, ele falou, vai ser só isso aqui, não sei o quê. Então, realmente, o presidente Lula virou um traste, né, um entulho, uma coisa ali que está atrapalhando o caminho do candidato normal, e a gente fez críticas muito veementes. Só que nesse vídeo, Carlos, em geral, no YouTube, quando as pessoas derrubam vídeos por direitos autorais, em geral, são identificações automáticas por algoritmos, porque há identificação de semelhança de imagem e som. Só que esse vídeo, o extrato que eu coloquei, está editado, muito editado. Então, são vários blocos cortados com comentários interpolados, mudança na imagem e na velocidade, que acarretam mudança no tom da voz das pessoas, também se dificulta a identificação. Então, foi manual e foi muito tempo depois. E para a contraprova disso, vou cortar aqui na minha mensagem no Twitter de novo, vamos lá. Essa era a imagem, tirando aqui, eu botei aqui, Sim, o duplo expresso incomoda. Fernando Haddad e a Band TV derrubaram do YouTube Brasil o resumo do programa de ontem, de 1h45, por conter um clipe editado de apenas alguns minutos da entrevista do candidato. Não só eu recorri ao Google, só que demora. Eu achei um absurdo isso, Carlos. Enquanto você recorre, o vídeo fica derrubado e bloqueado mundialmente. E diz pode que tem levar até 30 dias assim. Pois acabou. Quem daqui a 30 dias vai querer ver um vídeo de antes. Então, o objetivo é calar mesmo, só que eles esquecem, Carlos, o número de plataformas que tem hoje em dia. Tem VK, tem Twitch, tem Periscope, a gente pode até subir para o nosso espaço nos nossos próprios servidores. Isso nunca vai ser um óbice. Então, a gente, na verdade, só agradece pelo recibo passado e para poder mostrar que o nosso trabalho está dando fruto, né? Então, agradeço imensamente por essa divulgação do nosso trabalho, desse pessoal. E aí, continuando aqui a mensagem, eu botei, por conter o clipe de apenas alguns minutos da entrevista do candidato. Não só recorri, como subi para diversas outras plataformas, inclusive o Facebook. Eu falei, por que tanto medo? Aí, na continuação, eu estou explicando essa questão de por que não foi algo automático. Primeiro pela demora, né? Demorou dias. Eu falei, o pedido não foi automático, usando algoritmos, mas sim manual, com alvo certo. Isso porque o clipe era editado com intervalos, comentários e alterações na velocidade da fala e do tom, e isso impede a identificação automática. Como contraprova, outros 2 vídeos que têm exatamente o mesmo trecho, se fosse automático, teriam sido identificados também. Esses 2 vídeos até agora não foram identificados e derrubados. Então foi uma coisa assim, alguém ligou lá, derruba o vídeo tal, não sei o quê, e aí pegaram, né, essa questão, tirar aqui, voltar pra gente, mas é a questão, ontem eu publiquei um artigo, vou olhar aqui no duploexpresso.com, reproduzindo, na verdade o artigo não é nem meu, é de um comentarista, que foi lá ao post em que a gente falava essa questão da chantagem de que é vítima a Carmen Lúcia. Ele foi lá e comentou aqui, vou abrir aqui pro pessoal, esse post aqui, publiquei ontem à noite, super tarde, verdades inconvenientes, duplo expresso escancara a pinça, PIG, né, partido da imprensa golpista, versus globosfera, né, não é a blogosfera, a globosfera, como genialmente criou o Wellington Calazans para definir essa parte não é toda, mas essa parte da dita blogosfera progressista que vive de repercutir o que diz a Globo, só trocando o sinal, um fala que é bom, outro fala que é ruim, mas os dois falam da mesma pauta, falam do mesmo assunto. Eles só pegam a pauta da Globo e multiplicam, lá na matemática, eles só pegam a pauta da Globo e multiplicam por -1, mas a pauta é a mesma. Então, esse pessoal joga com a pinça e com isso eles conseguem encaminhar
o rumo do debate político, porque ele tem as duas pernas, a favor, a contra. Eles dizem, não, o tema é tal. E aí vai, um batendo contra o outro. Vai pra cá, não, mas se eu quisesse falar disso aqui e disso aqui, se eu quiser falar de pré-sal, em vez de ficar falando de sequestro de pauta identitária nessa eleição. Aí não dá, porque eles já pegaram, não sei o quê, já era, né, a primeira semana era aborto, porque a Cátia Abreu é contra o aborto, o Ciro Gomes foi pra direita, e já não sei quem é a favor e tal. Pois é, se em vez de falar disso, né, o STF também quis participar, a Rosa Weber fez uma audiência pública sobre aborto nesse mês. Olha que coincidência, Carlos Creves. Tem uma rolando audiência pública como preparativo para o julgamento no STF para dizer se libera geral na interrupção de gravidez até o 3º mês ou não. Na eleição, vai rolar durante a eleição. Olha que coisa assim fortuita. E né, os candidatos, em vez de falar disso, e se eu quisesse falar de pré-sal, da retomada das reservas do pré-sal, se os candidatos que postulam o voto de esquerda, que disputam o voto de esquerda, determinam ou não, estão indo ou não atrás da retomada, sem tergiversação, Carlos Creves, do que foi roubado durante o golpe das reservas do pré-sal. Aí, se eu quiser falar isso, aí não pode, aí eles têm que falar só no A e menos A, assim, blá, blá, falando da mesma coisa. Então, nesse artigo a gente foi colocando e eu registrei lá como a gente incomoda, o leitor falou que a gente tem um papel parecido, mas que foi um fenômeno mais rápido, lá com o Observatório da Imprensa, do falecido Alberto Dines, que falava lá que você nunca mais vai ver o jornal da mesma forma. Ele falava que também, antes da gente chegar, a globosfera conseguia jogar com essa operação de pinça com muita facilidade, né? E agora não, agora as pessoas estão de olho, né? Estão bloqueando todo mundo na seção de comentários, o pessoal que vai lá questionar esse adesismo escancarado ao plano B e à operação de descarte do Lula, a gente dificultou. Então, por isso, quando a gente publica certas coisas, como por exemplo, essa exposição de algo que muita gente já sabia, que era, muita gente eu não digo, muita gente sabia da homofetividade da Carmen Lúcia, mas a questão da chantagem, também bastante gente em Brasília sabe, isso não é assim, bastante, não digo muita gente, mas bastante gente sabe disso, só que ninguém ousa falar. E aí a gente já aqui no programa já sabemos disso há muito tempo, vamos acompanhando o desdobramento e vendo as confirmações dessa dinâmica de chantagem. E aí ontem, como teve essa coisa, durante essa semana, como teve essa coisa da Alcione, e voltou esse tema, e ela justamente tentando, qual foi a questão da Alcione? Aquilo não é anódino, não é um placebo, não é uma coisa fortuita, aquilo ali é uma medida de estratégia de comunicação. Ela soltou, Exato. Gravou, vazou aquele vídeo para normalizar a situação e normalizar a atitude daquele trio parada dura ali, Raquel Dodge, a Laurita Vaz e a própria Carmen Lúcia. E aí colocando a Alcione para tentar normalizar, e no caso da Carmen Lúcia especificamente, a Raquel Dodge tem um cativeiro americano, né? A questão do marido dela, muito suspeito, já falamos aqui, né, que há quem acredite que ele seja um agente da CIA no Brasil. A própria Raquel Dodge tem muita americanofilia, os filhos dela, os dois, moram nos Estados Unidos, estudam lá nos Estados Unidos, então ela realmente... alguém colocou isso outro dia, é verdade, uma pessoa que está atuando na Lava Jato, onde a gente vê claras interferências, interesses americanos, ela não poderia estar nessa posição de Procuradora-Geral da República pela sua afinidade, né, até explícita com os Estados Unidos. Ela é casada, os filhos estão lá. Agora, fora a explícita, tem a velada também. Então, essa questão aí, mas ela tem esse conflito de interesse gravíssimo, se a gente pode usar esse eufemismo, mas no caso da Carmen Lúcia, não. No caso da Carmen Lúcia, ela quer normalizar o próprio cativeiro dela. Então, naquele momento, ela não, eu que mando, eu tô aqui, eu tô descontraída com a Alcione e tal. Falei, não, senhora, você está achando que vai passar essa normalização do que você está fazendo no Supremo Tribunal Federal com o Brasil, com o presidente Lula, com essas eleições? Não, nós vamos expor que a senhora não está nada por cima da carne seca, a senhora é uma refém e chantageada. Já tinha falado aqui, mas aí eu coloquei em texto. A senhora não é a rainha da cocada preta e a senhora não está sambando na cara da gente de maneira impune. Exatamente. O pessoal, Carlos, assim, acha... quando a gente fala aqui em vídeo, já tínhamos falado diversas vezes sobre essa questão. Primeiro falávamos de uma maneira mais discreta, o pessoal não conhecia a expressão, falando as tesouradas de Carmen Lúcia. Muita gente perguntou, o que é tesourada? Muita gente não sabia, muitos pescaram, assim. Muita gente não sabia.
Aí a gente falou, não, vamos colocar um texto. Aí o pessoal se desesperou, porque às vezes um comentário, por mais importante que seja, ficar perdido num programa, depois ninguém lembra mais. Mas aí quando você faz o texto, aí é um problema. E aí o pessoal fica doido lá e tal. A gente sofreu ataques de robôs e uma pessoa, né, um comentarista que eu prezo muito, colocou na seção de comentários: eu sei que o artigo atingiu um nervo exposto quando eu vejo os bots acionados, né, os robôs acionados todos para virem tumultuar a sessão de comentários. Falou. Então eu sei que esse artigo aqui atingiu um ponto sensível. Eu falei, idem. Quando eu vejo isso, o maior elogio que eu posso receber para um artigo, para um programa, alguma coisa assim, é uma reação como que a gente teve a esse artigo da Carmen Lúcia. Então, talvez a gente tenha que deixar um pouco para a semana que vem um novo comentário. Eu não sei o que é que vocês... Sem problema, fazemos isso também. Lembrando do meu pedido, hein, Lejane Mirhan? Não esqueça que você tem agora uma dívida, porque se comprometeu na semana passada a fazer um comentário sobre a fé Bahá'í, o papel dela, a vinculação a Israel, a CIA, porque a fé Bahá'í, olha só, é dona da escola que educa a elite brasiliense do poder, o Michelzinho, filho do presidente, o Romero Jucá, e tem como ilustre diretor acadêmico, algo assim, coordenador acadêmico, o marido da Procuradora-Geral da República, o Bradley Dodge, aquele homem tão misterioso que não tem imagens no Google, né, e que se formou em tecnologia da informação nos Estados Unidos, depois fez mestrado em Harvard, mas tem o curioso... Não digo hobby, né? Porque não deixa de ser um trabalho, mas o trabalho diletante, ele tem diversas fontes de renda, né? Esse trabalho na escola, tem um currículo invejável, a esposa dele tem um salário excelente, mas ele gosta de dar aula particular de inglês para autoridades em Brasília. Então, essa fé Bahá'í é muito interessante. A gente também tem esse pedido para você, professor Lejane Mirhan. Ainda bem que a Camila colocou no bannerzinho parte 2. Eu falei, pode colocar a conclusão. Ainda bem que ela não colocou, então vai ter uma parte 3. Mas como ficou pouco tempo, eu vou terminar, então, semana que vem, comentando a fé Bahá'í. Vou falar mal da fé Bahá'í, vou fazer crítica, mas fica para a semana que vem. Um abraço. Muito bem, obrigado. Conversamos aqui com o professor sociólogo Lejane Mirhan, que falou com a gente sobre a segunda parte, como ele dizia aí, da exposição que ele está feito sobre um país do Oriente Médio. A gente está no capítulo, se podemos dizer assim, Iraque, e como a gente vê, é um país que sofreu diversas agressões ao longo do tempo pelo imperialismo, a sucessão de imperialismos, Inglaterra, depois os Estados Unidos, e por isso realmente a exposição tem que ser mais longa. Então, na semana que vem, a gente continua com esse bônus de falar da fé Bahá'í que está se mexendo no Brasil, essa fé exótica e tão minoritária. Mas já temos aí, Carlos Krebs, a chegada do nosso patrono, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que mais uma vez, mesmo estando em trânsito, fez a deferência de estar com a gente aqui cedo para fazer o tradicional giro dele sobre o noticiário internacional e o noticiário brasileiro, aquilo que é mais relevante, sempre ligando tudo numa visão estratégica. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, Rômulo. Bom dia, cara. Bom dia, embaixador. Embaixador Samuel, a gente conversava ontem para ver os temas que o senhor queria falar, mas tinha um que o senhor falou, mas se não tivesse sugerido, já estava implícito, porque todos nós queremos ouvir a sua opinião, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, sobre aquele pedido do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas que concedeu uma medida acautelatória determinando que o governo brasileiro preserve os direitos políticos do presidente Lula sob pena de um prejuízo irreparável e permita que ele concorra e, por tabela, na verdade, o Comitê da ONU está preservando os direitos políticos de toda a cidadania brasileira, porque é ela que estava sendo cassada do direito de votar no presidente Lula. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, qual é a sua avaliação sobre esse evento de proporções tectônicas, geológicas da semana passada? Esta manifestação do grupo de peritos do Comitê de Direitos Humanos é extremamente importante, porque ela se faz de acordo com uma lei brasileira. Por quê? O convênio sobre direitos civis, direitos políticos, etc., foi aprovado pelo Congresso Nacional e se tornou lei no Brasil. E um dos seus protocolos, também aprovado pelo Congresso Nacional, né, se refere à questão de participação política. Portanto, é uma lei brasileira.
É uma lei brasileira que garante a participação do presidente Lula no processo político eleitoral, em todas as suas fases, desde a campanha eleitoral até a sua candidatura. Não. Ora, isso é uma lei brasileira. Não é a questão da ONU, não. Isso era uma questão da ONU se o Brasil não tivesse aprovado no seu Congresso e no seu Executivo e não tivesse reconhecido no seu Judiciário de que se trata de uma lei brasileira. Segundo o Judiciário brasileiro, os tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e devidamente publicados, ratificados pelo Executivo, são lei no Brasil. Então, nós estamos tratando aí de uma Embaixador, na verdade, são mais do que lei, né? O Supremo Tribunal Federal, numa construção jurisprudencial, diz que tratados de direitos humanos, e depois isso até foi inscrito na própria Constituição Federal, num artigo que foi colocado, salvo engano, o parágrafo 2º do artigo 5º, um caráter supralegal. Então, os tratados de direitos humanos estariam acima das leis ordinárias brasileiras. Então, esse também é interessante, mas não é só lei brasileira, é maior que a lei, se a gente entender lei ordinária brasileira, né, embaixador? Pois é. Então, cabe ao governo aplicar a lei, e ao judiciário também aplicar a lei, porque o judiciário tem de aplicar a lei, né? É a função do judiciário. Então, é preciso que seja cobrado isto do judiciário. Não sei se já foi feita alguma ação junto ao judiciário para que a lei seja cumprida, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal. E é isto. Nós estamos diante de um descumprimento da Constituição, mas não é o primeiro, por parte do judiciário brasileiro, mas que pode agora se regenerar, né? Como se dizia no samba, posso até me regenerar. Ô, embaixador, só uma observação sobre essa questão aí. O relator do pedido de registro da candidatura e das impugnações que foram feitas da candidatura do presidente Lula é o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que foi, como eu já disse aqui algumas vezes, o meu professor de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas o pessoal foi investigar a obra dele, os pronunciamentos dele, embaixador. E tem um artigo do ano de 2009, que foi quando esse tratado foi, né, a internalização ali concluída, e o Congresso Nacional aprovou com aquele decreto legislativo o texto desse protocolo facultativo, em que ele diz que o Pacto de Direitos Civis tem um texto publicado, artigo do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que o Pacto de Direitos Civis e Políticos no âmbito das Nações Unidas é obrigatório e vinculante ao Brasil. Então tem esse pronunciamento escrito e, além disso, já pescaram também um pronunciamento dele durante um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, em que ele próprio reconhece essa tese, né, adota essa tese de que os tratados de direitos humanos têm caráter supralegal. Então, a lei da ficha limpa é uma lei ordinária, e em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos é uma lei ordinária. Mas o Tratado de Direitos Humanos está acima porque tem caráter supralegal, o Tratado de Direitos Humanos. Então, ele está numa sinuca de bico, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Até porque, embaixador, a responsabilidade internacional está claríssima. Ela iniciou a partir do momento em que o Executivo fez a ratificação, então depositou lá os instrumentos após a aprovação pelo Legislativo. Então, manifestou pela terceira vez aí a sua vontade de submeter o Brasil, porque o Executivo representa o Brasil, a jurisdição desse comitê. Então não há dúvida sobre o caráter vinculante e os pronunciamentos aí reiterados da Procuradoria-Geral da República por escrito em julgamentos, falando dessa questão da obrigatoriedade dos tratados de direitos humanos, da sua observância pelo Judiciário e pelo Ministério Público, e da mesma forma, especificamente, nesse caso do Comitê de Direitos Humanos também. Então, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, e já se pronunciaram dessa forma também com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então é claríssima a obrigação, como eu falei, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, a Procuradora-Geral da República já se pronunciou dessa forma, e o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, também já falou que o Pacto de Direitos Civis e Políticos é vinculante. Então a gente aguarda aí para ver como eles vão sair dessa sinuca de bico, embaixador. Pois é. E eu acho que é necessário
instar a Procuradoria-Geral da República, sempre tão célere, né, a garantir os direitos dos cidadãos. Né? No caso do presidente Lula, que tem o apoio de 39% da população brasileira. Em pesquisa do Datafolha, a mais ampla feita até agora, com mais de 8.000 participantes, né? E que diz que o presidente Lula tem mais intenções de voto para presidente do que a soma de todos os outros candidatos. E todos somados não chegam ao índice do presidente Lula. Então, como dizem às vezes os juízes, é preciso atender ao clamor popular, né? O clamor popular é para que o presidente Lula seja candidato nas eleições, né? E possa ser votado pelo povo brasileiro, como os demais candidatos, né? Então, isso é uma manifestação de apoio, e que quanto mais o presidente Lula é perseguido pelo judiciário, pela procuradoria e assim por diante, né, mais sobe o reconhecimento do povo brasileiro pelo seu trabalho e a sua confiança de que ele saberá conduzir a sociedade brasileira a uma situação de harmonia, de desenvolvimento, de justiça social, como fez no passado. Não se trata de uma promessa, como a de outros candidatos que farão isto ou aquilo. Ele, de todos os candidatos, é o único que já fez, né? De modo que temos certeza que o judiciário, né? A minha fé no judiciário é permanente, né? Tenho sempre fé de que o judiciário vai encontrar o seu caminho e vai permitir que o presidente Lula participe das eleições. Muito bem, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E por falar em eleições e participação do presidente Lula em eleições, as pesquisas são unânimes que saíram essa semana mostrando a liderança absoluta do presidente Lula, já se aproximando de índices que permitiriam uma vitória no primeiro turno. Isso os institutos que não têm nenhuma suspeita de favorecerem o presidente Lula, muito pelo contrário, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. A mais recente aí foi o Datafolha dando 39%. Como o senhor avalia isso, embaixador? Esse milagre inexplicável na visão, ao menos a visão escrita, ostensiva dos colunistas da imprensa tradicional, esse paradoxo de uma pessoa estar presa, essa pessoa em particular está presa há quase 5 meses, e liderar, não só liderar, quase está ganhando a eleição no primeiro turno. Qual a sua avaliação sobre isso, embaixador? Olha, a minha avaliação é diferente da avaliação dos jornalistas conservadores. Para eles, o povo não sabe votar, o povo não reconhece a maravilha que é o governo do presidente Michel Temer. O povo não compreende que o desemprego é, na realidade, uma bênção, né? O indivíduo desempregado, ele procura melhorar, ele procura emprego, sendo que hoje em dia já se estima que mais de 50 milhões de pessoas no Brasil ou estão desempregadas ou desistiram de procurar emprego, né? De modo que é algo extraordinário. Simplesmente o povo quer trabalhar, né? Não quer apenas viver de renda, né? O povo quer trabalhar, né? Quer trabalhar e construir a nação brasileira, né? E, então, a minha avaliação é muito simples. Não se trata de estar preso ou não estar preso. A população sabe o que o presidente Lula fez pela economia brasileira, fez pela sociedade brasileira, fez pelos mais humildes, principalmente, pelos excluídos, né? De todo tipo. E, portanto, tem esperança de que ele seja eleito. Apesar de tudo que a imprensa diz o tempo todo, que ele não poderá ser candidato, quando o nome dele é incluído entre possíveis candidatos, né, ele tem uma aclamação popular. Já não é nem mais intenção de voto, é uma verdadeira aclamação, né?
não se trata de disputar com os outros, não. O povo brasileiro, que sabe muito bem o que quer, né, votará no presidente Lula. Né? Parece que quanto mais os outros falam, quanto mais os outros discutem entre si, mais o povo acaba tendo certeza que é neles que eles não querem votar. Pois é, de modo que é absolutamente segura a vitória do presidente Lula. Né? E ele será candidato, estou persuadido disso, porque, de uma forma ou de outra, através do julgamento das ações de constitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal, no momento que elas forem julgadas, né, será consagrado que a prisão em segunda instância, e muito mais uma prisão baseada em delações, sem nenhuma prova, sem nenhuma confirmação, né, é algo extraordinário. Né? Embaixador, eu queria lembrar que nós estamos no 22º dia de greve de fome de ativistas que tentaram ficar durante todo esse período no Supremo Tribunal Federal, foram removidos pela segurança de uma forma até quase truculenta, e estão em hospitais, já estão com a saúde bastante debilitada, exigindo exatamente isso. Eles só interromperão o jejum deles quando a presidente Carmen Lúcia pautar o julgamento. Ela que vem aí, a gente já comentou, e aí eu peço que o embaixador se abstenha de fazer comentários sobre isso, porque é algo constrangedor, mas ela, como nós revelamos aqui, é alvo de chantagem para seguir prejudicando o presidente Lula e o Brasil por tabela nessas questões. Ela vem cedendo à chantagem. O motivo da chantagem é irrelevante. A questão é que ela, enquanto presidente de um poder da República, está cedendo à chantagem. Isso que é grave. Então, agora, contra essa chantagem, se levantam esses militantes, né, esses ativistas. Há inclusive um frei franciscano entre eles, gente do MST, gente do movimento campesino, gente da Central dos Movimentos Sociais do Brasil, já estão com a saúde bastante debilitada, e essas mortes são culpa direta da ministra Carmen Lúcia pela sua vontade de manter os seus segredos não conhecidos do público, que é um direito dela, mas não é um direito dela fazer isso à custa da República Brasileira, porque ela deveria, se ela quer manter aspectos da vida dela privados, ela deveria não ceder à chantagem e se retirar desse cargo. Ela não tem condições, estou sofrendo dessas pressões indevidas e tenho que me retirar. Então, essas mortes, porque ela quer esconder determinados aspectos que ela considera vexatório, e há outras suspeitas também, eu coloquei no artigo ontem, questão de uma casa, uma mansão subfaturada que ela comprou de um bicheiro em Brasília, um bicheiro, e depois também questão aí, dúvidas sobre pedidos de vista perpétuos dela em questões envolvendo bilhões de reais, notadamente em benefício da indústria farmacêutica e contra os interesses do Serviço Único de Saúde, o SUS, que poderia ter barateado. Ela está com pedido de vista, está na gaveta dela há anos essa questão, que é uma vitória clara da União. Então, pesam suspeitas com relação à atuação dela, e ela, por causa disso, está cedendo à chantagem e será a responsável direta se algo vier a acontecer a esses ativistas. Por favor, prossiga, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Dentro de alguns dias, a ministra Carmen Lúcia deixará de ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ela deixará a presidência do Supremo, tá? E, portanto, não terá o poder para impedir a colocação no plenário da discussão das leis de constitucionalidade da ficha limpa e da prisão somente da prisão em segunda instância. E é um absurdo jurídico absoluto, né? Quer dizer, prender uma pessoa, fazer ela cumprir pena sem que seja culpada. Isto é a volta à Idade Média. As pessoas não sabem, mas era assim na Idade Média. Era assim até o século XVIII, pelo menos, até Beccaria, o grande jurista, né? Quer dizer, é algo extraordinário, fazer que a pessoa cumpra uma pena, seja encarcerada, sem ser culpada. Né? É fora de série. O Brasil não voltou aos anos 30, voltou à Idade Média. Né? Voltou à Idade Média, em termos penais. Né? Isso tudo agora. E agora o mais vexatório de tudo, duas coisas vexatórias, é que, segundo os jornais,
a Polícia Federal, segundo entendi, a Polícia Federal teria terminado o inquérito sobre o famoso... Embaixador, perdão, deixa eu interromper o senhor sobre isso. Na verdade, essa notícia viralizou no fim de semana entre os apoiadores do presidente Lula, mas é uma notícia de 2016. As pessoas atentaram para a data, que era 15 de agosto, acho que é 15 o dia, mas era 15 de agosto de Dia 19 de agosto. 19 de agosto de 2016. E aí soltaram no próprio dia 19, como se fosse notícia do dia, todo mundo compartilhou, mas esse triplex é outro, é um condomínio que tem mais de um prédio. Esse triplex é aquele que pertencia a uma empresa fantasma, administrada por aquela empresa panamenha, especializada em empresas fantasmas e ocultação de patrimônio, a Mossack Fonseca. Então, não se sabia quem era proprietário dessa outra cobertura, porque estava por trás de uma empresa fantasma. E aí, naquele momento, em 2016, a Polícia Federal alegou que já tinha descoberto quem estava por trás, e aí indica essa mulher, mas é outro imóvel. Então essa notícia é antiga, mas infelizmente as pessoas não atentaram, e isso repercutiu muito nesse fim de semana como se fosse notícia nova, mas isso não procede, embaixador, infelizmente. De toda forma, seria interessante saber se houve uma investigação da Polícia Federal sobre a propriedade do triplex e qual é a conclusão dessa investigação. Nunca ouvimos falar, embaixador. O senhor sabe que quando a Polícia Federal chegou no escritório da Mossack Fonseca, em São Paulo, e eles se depararam com empresas fantasmas para ocultar patrimônio da família Marinho, virou anátema, embaixador, esse tema. Esse tema virou anátema, eles saíram correndo, nunca mais se ouviu falar em Mossack Fonseca no Brasil, no âmbito da Lava Jato. Então, virou anátema, embaixador. Nunca mais se falou nesse nome, não é? De toda forma, o fato é que o presidente Lula não é proprietário do apartamento. Nunca morou no apartamento, não está registrado esse nome. E tudo isso é farsa. E é uma conspiração, né? Uma conspiração cujo objetivo central, desde o seu início, nunca foi combater a corrupção, nunca foi identificar pessoas corruptas, né? Mas sim impedir que o presidente Lula fosse presidente de novo. É esse o objetivo. E agora, recentemente... Embaixador, como o senhor previu, né? Infelizmente, o senhor fez essa previsão, esse vaticínio que o presidente Lula corria esse risco. Infelizmente, a sua previsão veio se confirmar, embaixador. Bem, de toda forma, algo também interessante é o depoimento do juiz Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça, em que ele declara ter cometido uma ilegalidade, que tem aquela forma sinuosa, a forma curitibana de ser, né? Ilegalidade ou crime? Hã? Foi uma ilegalidade que ele cometeu ou foi um crime? Pois é, como você preferir. Mas ele mesmo declarou no seu depoimento, em sua defesa dele, no Conselho Nacional de Justiça, onde ele está sendo investigado, né? E declarou isso e ficou por isso mesmo, entende? Mas nós temos confiança de que venceremos no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula vai poder participar do processo eleitoral, vai poder ser candidato e será eleito. Aliás, com mais do que 39%, porque 39% nessa avaliação estão incluídas as abstenções, etc. Ele tem mais do que 50%. Embaixador, o que se sabe é que estatisticamente, quando o candidato se aproxima de 44% desses votos, já é vitória no primeiro turno. Então, a gente sabe que essas pesquisas têm margem de erro 2 para cima, 2 para baixo. A gente sabe que eles não jogam em favor do presidente Lula. Então, o que é certo é que, começando a campanha e se intensificando a contraposição ao regime Temer, ao programa econômico que está aí, e os candidatos que vão levar ele adiante. E o presidente Lula, que é um programa encarnado, todos lembramos como era a vida durante o governo do presidente Lula, isso vai se acentuar ainda mais. Então, a vitória no primeiro turno está muito próxima, se já não estamos num cenário de vitória em primeiro turno se as eleições fossem hoje. Então, isso é importante e isso lembra, embaixador, um ponto que o senhor queria comentar também aqui hoje, que vai nos ajudar, eu acho que é o nosso maior cabo eleitoral esse ano, que é o estado calamitoso da economia brasileira atualmente, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu queria comentar sobre isso, né? Nós temos aí todos os índices de calamidade, né?
quer dizer, o corte das verbas das bolsas de estudo, da CAPES, né? O surgimento de moléstias, né, que já haviam sido eliminadas, né? Sarampo, varíola, febre amarela, e tudo devido ao corte das verbas e da famosa emenda 95, emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos, né? Então, isso é um absurdo total. Isso leva a uma retração da economia absoluta, não há nenhuma recuperação em vista, as pequenas recuperações são logo desmentidas, os índices são sempre revistos para baixo, né? O número de desempregados, né, aumenta. Aí pega um determinado índice, dá uma pequena melhora nisso, mas houve uma piora naquilo. Mas o fato é que o número é enorme. As pessoas... Inclusive, embaixador, aconteceu uma coisa muito interessante num site que é patrocinado pelo Banco Mundial, chamado Trending Economics, onde a gente obtém gráficos e dados numéricos de todos os países do mundo. Os dados brasileiros anteriores a 2014 praticamente sumiram em todos os indicadores. Só consegue obter os dados muito recentes, o que mascara a nossa crise econômica, porque a gente não consegue ver a série histórica completa, que antes vinha desde os anos 60 em praticamente todos os dados. De repente, esses dados sumiram. Veja só, que coisa extraordinária, né? Enfim, nós estamos aí diante de uma operação de golpe de Estado, que começou muito antes, né? Começou quando o presidente Lula foi eleito. Ali começou a operação de derrubada do presidente Lula, que tentaram fazer com o mensalão, não tiveram sucesso. Depois utilizaram o governo da presidente Dilma para ir empurrando o governo para uma situação de que poderia ser derrubado, que foi, né? E estão aplicando um programa que é exatamente, se por acaso aí no Duplo Expresso vocês enumerarem para os ouvintes os objetivos do consenso de Washington, vocês verão que o governo Temer procura cumprir cada um desses princípios do consenso de Washington. Exatamente, não há nada diferente, né? Fielmente, todos os dias há uma medida de favorecimento, privatização, a desnacionalização, a abertura da economia total ao capital estrangeiro, abertura comercial, e assim basta ler os itens do consenso de Washington, né? E veremos que o governo Temer é um fiel cumpridor do consenso de Washington, que, por sua vez, foi elaborado por técnicos do Fundo Monetário Internacional, por técnicos do Departamento do Tesouro, né, americano. Quer dizer, são os objetivos do governo dos Estados Unidos para os países, não só da América Latina, países do mundo, mas especificamente para os da América Latina, né? Como sendo princípios capazes de fazer com que retomassem e se desenvolvessem. Nada disso ocorreu. Temos aí o exemplo de todos os países, e o mais recente é o do governo Macri, né? Mas agora o mais recente é o do governo Temer, né? Embaixador, o senhor falou aí nessa imposição da abertura ao capital internacional, ao capital financeiro internacional, e isso nos remete a um tema que nós sugerimos para o senhor abordar, que é essa tentativa que já se anuncia de ataque pesadíssimo, especulativo contra o Brasil, com finalidades políticas, para tentar quebrar a vontade da soberania popular. A soberania popular se manifesta, como o senhor colocou aí nas pesquisas, querendo o presidente Lula, e mais uma vez eles vão inventar aquela história de risco Lula, dizendo que se o presidente Lula for eleito, vai ser o caos, já estão atacando a moeda brasileira, a perspectiva de que isso se acentue até a eleição, para tentar, com o terrorismo econômico, mudar essa tendência de recondução à presidência da República do presidente Lula. Como o senhor avalia aí essa perspectiva de um ataque internacional, agora também na frente financeira? Essas situações de criar
climas de grande preocupação do mercado, isso é, de meia dúzia de pessoas, né, com a economia, porque veem que, se houver um governo realmente do povo brasileiro, pode ser que os seus enormes lucros venham a ser minimamente reduzidos. Minimamente, hein? Não estou dizendo que serão fortemente reduzidos, não. E todas as suas oportunidades de especulação que o governo atual deixa abertas, né? Que o Banco Central permite, enfim, o endividamento das empresas no exterior. E isso cria grande situação de pânico, porque as empresas se permitiu às empresas que se endividassem no exterior em dólar. Não havia nenhuma garantia que essas empresas que trabalham dentro do Brasil e que, portanto, não produzem dólares, né, têm lucros em reais, depois têm que pagar seus compromissos financeiros em dólar. Né? De modo que isso cria, como foi criado na época da primeira eleição do presidente Lula, em que o presidente da Fiesp disse que 1.000 empresários iriam deixar o Brasil, né? E assim por diante. Isso é especulação normal em que os especuladores aproveitam. Né? Os especuladores, digamos, causam essas situações para obter lucros. Né? E também, embaixador, né, em perfeita harmonia com o interesse geopolítico do momento dos Estados Unidos. A gente acabou de ver o ataque pesado à Turquia, e é algo que se diz-se que a perspectiva para o Brasil é de ainda mais agressividade no ataque aí, quando nós chegamos mais próximos da eleição. Então é algo que nós temos que prestar atenção. Agora, piorar a economia brasileira não é possível, porque o governo Temer já levou a economia brasileira a uma situação de nocaute. Não há nada que possa. Pode piorar, digamos, o dólar pode subir, entende? Mas não pode reduzir o ritmo de investimentos, que já é baixíssima a taxa de investimento, o consumo, a taxa de... Agora, o interessante é verificar como os jornais conservadores estão estampando manchetes de grande fracasso do governo. Então, por exemplo, dizem que o número de inadimplentes no Brasil já atingiu 60 e tantos %. Né? Cada dia tem uma manchete negativa para o governo, né? O que é interessante, o que tem um certo interesse. Né? Revela o abandono pela grande mídia do atual governo e daqueles que o defendem. Quem é que defende o atual governo? Meirelles, Álvaro Dias e outros, né? E outros candidatos. Né? De modo que nós temos aí uma situação interessante. Também acho interessante as denúncias sobre o fato das delações não terem validade em alguns processos que foram julgados, né? Que você talvez tenha acompanhado, né? Os tribunais disseram não, as delações não têm validade porque não são confirmadas nem por provas, nem por outros testemunhos. Ora, a questão do presidente Lula, tudo que é feito contra o presidente Lula é feito na base de delações. Né? E, portanto, não tem validade. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu tenho muita... Tenhamos, eu e o povo brasileiro também tem, não estou sozinho nisso, não. 39% também querem. Esse é o número que eles informam, embaixador, mas eu acho que é mais que isso. Embaixador Samuel, a gente estava falando aí de ataques externos ao Brasil, e então, voltando a nossa lente aí para o aspecto global, o senhor queria comentar também o ataque que lá na matriz, a gente estava discutindo a filial, mas lá na matriz imperial, o presidente Donald Trump continua sendo atacado em editoriais da grande imprensa americana. Qual a importância disso, embaixador Samuel? Eu acho que é muito importante. Agora, a popularidade dele não é pequena, não, junto ao povo americano. Né? E lá nos Estados Unidos, a coisa mais interessante do presidente Trump é a tentativa agora dele envolver a China, a Coreia do Norte e o Irã como países que teriam influenciado as eleições americanas. Suponho que tivessem influenciado em favor de Hillary Clinton. Né? E, aliás, é preciso que se diga, teve a maioria dos votos populares na eleição. Quem ganhou as eleições nos Estados Unidos
de acordo com o povo americano, foi Hillary Clinton, não foi Trump, né, por cerca de 3 milhões de votos. Então, isso chama-se uma democracia, onde a maioria do povo não consegue eleger o seu candidato, né? E agora essa denúncia dele é absolutamente extraordinária, tentando desviar a atenção dos inquéritos em que ele está envolvido, né, em relação aos russos. E ele disse: se deixar de pensar nos russos, tem que pensar na interferência chinesa, da Coreia do Norte e do Irã nas eleições americanas. É algo que, se não fosse de chorar, seria de rir, né? E aí nós temos que rir com Rômulos e com Carlos, né? Porque é algo tão extraordinário, tão fora do comum, né? Mesmo porque, embaixador, quem acompanha temas de geopolítica e política internacional sabe que a Hillary Clinton era muito mais vinculada a esses interesses do deep state americano, da indústria do complexo industrial militar, desses chamados falcões da indústria do governo americano, né, da máquina de Estado americana, do que o Donald Trump, que vinha de fora do sistema. Ele é de direita, conservador, mas ele vinha de fora desse establishment político. Ela era mais agressiva, ela é responsável por coisas terríveis, como o que aconteceu com a Líbia. Ela era muito agressiva e temia-se, inclusive, né, que se ela fosse eleita, a agressividade do império aumentaria sobremaneira. Então, essa afirmação dele de que a China, que é alguém que se preocupa, tem tensões ali com os Estados Unidos na questão do Mar do Sul da China, a própria Coreia do Norte, evidentemente o Irã, entrariam para apoiar aquela que era vista como a maior ameaça à multipolaridade, realmente, como o senhor coloca, embaixador, uma tentativa canhestra de diversionismo contra as acusações que pesam contra o Donald Trump, não é isso? Pois é. Eu enfim, queria só mencionar que o presidente Trump nunca foi criticado pelo establishment americano. Eu tenho sido visto e criticado pela imprensa, né? Mas não pelo establishment, pelos grandes empresários, pelos grandes bancos, ou pelos militares. Por quê? Porque ele reduziu os impostos dos mais ricos. Ele reduziu os impostos das grandes empresas, né? Ele deu subsídios para que regressem aos Estados Unidos e aumentou o orçamento militar de forma significativa, o que é de interesse dos militares, né? E é do interesse das grandes empresas que produzem armas. Não existe o que chamam de indústria bélica. Existem empresas civis que produzem bens militares. Então, os aviões da Força Aérea Americana são produzidos pela Boeing, pela Lockheed. Não existe uma fábrica estatal nos Estados Unidos que fabrique aviões militares. Nem existem fábricas estatais que produzem tanques. Quem produz tanque é a indústria automobilística americana e que, portanto, se beneficia do aumento do orçamento militar americano, né? Assim como também, nesse processo, como parte desse orçamento é dedicado à pesquisa, né? Isso também acaba indo um pouco para as universidades, para os pesquisadores, né? De modo que não há nenhum descontentamento, né? Com o presidente Trump, não. Eu acho que o descontentamento que eles expressam, embaixador, seria em função de que a principal indústria estatal americana é a indústria da guerra, e talvez ela não esteja sendo contemplada nesse momento a contento. Não, a indústria estatal? Ela não é estatal. A indústria da guerra, de criar guerras. Ela produz para o Estado, de acordo com os contratos. O Estado americano, o Departamento de Defesa e outros departamentos contratam com as empresas civis, né, a produção de determinados bens, desde computadores, enfim, assim por diante, né? E que estimula toda a cadeia produtiva. Você vai construir um novo porta-aviões, está estimulando a siderurgia, toda a área de ótica, toda a área de informática, que depois será
por uma indústria naval, civil, né? Será construído um porta-aviões, ou um avião, ou um tanque, né? É exatamente isso. Embaixador, acreditamos com um problema do sinal do embaixador. Tivemos uma breve interrupção, embaixador. Por favor, conclua o raciocínio. Eu não terminei? Um problema com o sinal, um problema quando o senhor falava aí as últimas palavras, depois de porta-aviões teve um probleminha aí no sinal. O raciocínio é o seguinte: falam que existe um complexo industrial militar. Isso às vezes dá uma impressão de que existe uma indústria bélica nos Estados Unidos, específica. Vai lá e constrói navios, constrói aviões, constrói tanques. Não é isso. Quem constrói tudo isso são indústrias civis, que recebem encomendas do governo. Então, para construir aviões de combate, o governo contrata a Boeing, né? Em breve, nós teremos o prazer de participar do complexo da Boeing, né? Mas, de onde menos se espera, tem alguma coisa importante. Li outro dia no jornal Valor, não sei se foi desmentido, que o presidente da Câmara disse que a venda da Embraer tem que passar pelo Congresso. Saiu primeira página do jornal Valor, talvez uma semana atrás ou duas, em cima, no topo. Então, é algo inesperado que o presidente Rodrigo Maia, é o nome dele, né? E essa dá uma declaração dessas, que acaba, ou melhor, faz com que essa questão vá para o ano que vem. Né? Não vai ser decidida esse ano, suponho eu, né? É uma vitória importante, embaixador, é uma questão relevante, como o senhor anota, mas isso aí me cheira, sabe o que, embaixador? Aquela velha tática do criar dificuldade para vender facilidade depois, como normalmente se faz torção em convocações para CPI de empresário, né? Isso aí, vindo de quem veio, soa suspeito, mas é bom que nesse momento... Nesse momento, qualquer coisa que seja postergado para o ano que vem é positivo. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque no atual Congresso passa tudo, né? Passa qualquer coisa, né? Exatamente. Embaixador, o senhor sempre aqui costuma repetir aqueles três eixos da resistência, né? A informação, a mobilização. Qual é o terceiro, embaixador? Olha, primeiro a informação. Você tem a mobilização, a participação, né? A informação, né? São três grandes eixos que são permanentes. Se o presidente Lula for eleito, será necessário mobilizar o povo, vai ser preciso conscientizar o povo, vai ser necessário que o povo participe ativamente, né? E que haja um processo de divulgação de informações, o que o Duplo Expresso contribui desde longe, desde as pragas frias da Suécia e da Suíça, né? Cercado de banqueiros por todos os lados, não é? Contribui para que haja a possibilidade da população brasileira se informar sobre os temas. É verdade, embaixador. Eu fiz questão de lembrar esses três eixos que o senhor costuma repetir, porque nós, na nossa luta, ganhamos armas poderosas nos últimos dias. Veio aí o pronunciamento das Nações Unidas, agora a confirmação, até pelas pesquisas deles, que eles fazem, de que o presidente Lula é imbatível diante do sufrágio universal, da soberania popular. Então, agora a bola está com a gente, embaixador, para continuar esse esforço que o senhor colocou de informação, de mobilização permanente, para a gente garantir que o presidente Lula seja o candidato e a participação até o fim. A gente tem que estar engajado. Então, embaixador, eu acho que o senhor que sempre termina com uma palavra assim, de orientação e de otimismo, mais do que otimismo, de chamamento ao engajamento das pessoas. Eu acho que depois dessa semana o seu trabalho, embaixador, ficou um pouquinho mais fácil, não ficou, não? Muito bem. Então, olha, acredito que terminamos agora. Sim, terminamos. O senhor está com a agenda cheia, como eu falei, está em viagem, já ficou com a gente aqui 45 minutos, então agradeço imensamente
a deferência de ter reservado esse enorme tempo para vir aqui iluminar a gente com as suas considerações, essa visão estratégica, e aguardamos certamente a sua volta na próxima quinta-feira. O senhor sabe, embaixador, a comunidade aqui, os espectadores do Duplo Expresso têm tanto carinho pelo senhor, esperam tanto seu pronunciamento, que uma expressão que o senhor costuma falar quando o senhor faz registros de ironia, né, falar isto é algo extraordinário, isso já virou um bordão nas redes sociais, no Twitter, o pessoal adotou, tá todo mundo falando assim, eles falam, como diz o embaixador Samuel, isto é algo extraordinário. Pois é, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Duplo Expresso e cumprimentar você, o Carlos e o Calazans, por esse esforço permanente, diário, de esclarecimento da população brasileira sobre temas que são tão importantes para nós. Nós que agradecemos, embaixador. Como nós falamos aqui, o senhor é o nosso patrono. O senhor sabe, embaixador, eu estava comentando no início do programa, não tive a oportunidade de falar com o senhor ainda no telefone. O pessoal no início tentava, né, dizer quais serão as motivações desses dois brasileiros na Europa para fazer isso. Não, tem que ter alguém por trás. Aí falaram que era da CIA, aí não colou, porque a gente aqui se opõe frontalmente ao que seria o interesse da CIA. Aí falaram, será que é não sei o quê? Então, aí agora a nova teoria, embaixador, que está sendo disseminada em Brasília, é que o senhor, deve ser, porque eu, como falo que o senhor é o patrono, é que o senhor nos banca, embaixador Samuel Pereira Guimarães. O senhor seria o mecenas e o pensador que viu e que pegou a nós, a mim e ao Wellington Calazans com testas de ferro para falar, e o senhor é que está por trás disso. Imagina, embaixador. Eu queria agradecer publicamente. As pessoas não devem interpretar literalmente. Quando eu digo que ele é o nosso patrono, é pela ascendência, né, que as ideias do embaixador, o pensamento dele, não só de hoje, mesmo antes de conhecê-lo, tem na formação da nossa visão do Brasil, nossa visão do mundo. Então, é por isso que é com muita honra que a gente tem ele aqui toda quinta-feira, e ele foi escolhido por aclamação, não precisa de votação, não, por aclamação, foi escolhido patrono do Duplo Expresso, porque ele representa a síntese do nosso pensamento, com relação ao compromisso social e à emancipação do Brasil enquanto nação à soberania. Então, mas o pessoal levou isso na literalidade, embaixador. Estão achando que o senhor... Estão confundindo patrono com patrão. Exatamente. Estão confundindo, estão achando que o senhor é o mecenas, embaixador Samuel Pereira Guimarães. Você acredita nisso? Soube disso ontem, embaixador, que agora em Brasília a notícia é essa, que o senhor é quem está por trás do Duplo Expresso, embaixador Samuel. Tá bom. É cada uma, né, embaixador? Agradeço novamente a deferência, desejando um bom dia para o senhor aí produtivo, e aguardamos com muita ansiedade a sua volta na quinta-feira que vem, embaixador Samuel. Diálogo, viu? Muito obrigado. Conversamos aqui com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, como eu disse, é o patrono do Duplo Expresso, mas atenção, não leve no sentido literal, não é patronato no sentido de financiamento, de forma nenhuma, mas mesmo porque o embaixador certamente terá coisas mais importantes que fazer com a sua pensão, de aposentado do Itamaraty, Carlos Krebs. O que você achou dessa história? Ainda estou processando o Carlos Krebs. Não, acho muito relevante que se preocupem em apontar alguém por trás do Duplo Expresso, né? Eles têm que prestar atenção é quem conduz e não quem empurra, quem poderia estar empurrando. É exatamente isso. Mas como eu falei, isso vem aí de uma questão das pessoas medirem as outras pelas próprias réguas, e as pessoas estão muito dentro do sistema e veem aquela lógica fisiológica, realmente, talvez por um distanciamento com o início do seu ingresso na carreira política, quando as pessoas entraram nisso por crença, por vontade de fazer, e depois entraram naquela lógica de profissionalização, não conseguem compreender quando alguém ainda está naquela lógica original. Mas, efetivamente, aqui, o Carlos Krebs, eu devo dizer que é uma honra imensa a gente poder ter um programa que a gente conta com pessoas como o embaixador Samuel Pereira Guimarães, o Paulo César Ribeiro Lima, nosso comentarista de Minas e Energia, a economista Ceci Juruá, o próprio economista Gustavo Galvão também, nas terças-feiras, e o professor Degene Mirran, diversas pessoas que participam aqui, já participaram também, a gente já recebeu Marilena Chauí, já tivemos o economista Luiz Gonzaga Beluso, já tivemos tanta gente boa. Você certamente estou sendo injusto nessa lista, o chanceler Celso Amorim, já tivemos diversas outras pessoas aí que vieram ajudar a gente. Eu nunca esperei
aí por isso eu tenho até que agradecer ao golpe. Eu nunca esperei que eu ia conhecer na minha vida essas pessoas. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eu sou uma pessoa da área do direito internacional, sempre foi um ídolo. E pensar que eu teria conversa, porque eu falo com ele também outros dias da semana, até para combinar os temas que ele vai cobrir aqui, pensar que eu teria uma convivência assim com essa pessoa que realmente é um ídolo, para mim, nunca esperei. Então, isso é algo que eu tenho que agradecer. Se não fosse o golpe, certamente não teria esse contato tão próximo com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Inclusive, com a oportunidade de fazer uma avaliação de capítulos de livro ainda inédito a ser lançado por ele, né? Isso realmente é algo que eu diria que envaidece, né? Dá um afago no ego pessoal, sem dúvida. Na verdade, Carlos, assim, conviver com essas pessoas, na verdade, torna a gente mais humilde, porque imagina, né, quem é a gente para ter... Quando eu recebi aquele vídeo do embaixador Samuel com um capítulo, né, eu li até aqui uma parte, o embaixador realmente é uma pessoa incrível, ele escrevendo, não, estou muito interessado nas suas críticas e sugestões, quando você arrumar, eu sei que sua agenda é muito cheia, quando arrumar uma brechinha, né, estou mandando aqui o meu capítulo e tal, como se fosse assim, né, aquela pessoa que está estreando na coisa mandando. O embaixador realmente é uma figura extraordinária, como ele fala. O embaixador é uma figura extraordinária. O Carlos Krebs, a gente vai encaminhando para o fim do programa. A Camila que Govedice já mandou para a gente a contagem. Faz já 84 dias da destruição das provas da inocência do presidente Lula. A gente fala que tem uma cópia aqui na Suíça, a gente aguarda que a defesa do presidente venha aqui fazer isso. Temos esperanças renovadas depois do que aconteceu na ONU. Faz 178 dias desde a publicação do documento do Duplo Expresso com provas de crimes do Sérgio Moro, em especial o crime de fraude processual, justificaria até um pedido cautelar de prisão dele, mas até o momento isso não foi usado nem no processo, nem politicamente, pelo contrário, ele sofreu ataques por causa disso, disseram até que o documento era falso, mas há 78 dias o Tacla Duran foi lá ao Congresso Nacional, convidado, veja só que ironia, por quem atacava o documento. E falou lá, não, isso existiu, sim, teve, eu fui comparecer uma oitiva lá da Justiça do Brasil. Então, ali realmente o pessoal... Ele foi, mas quem convocou não, né? O pessoal ali passou um carão naquela situação, ainda mais depois que ele mencionou Dario Messer, dossiê Banestado, o pessoal ficou doido e fingiu que não ouviu. E faz 138 dias da prisão ilegal, inconstitucional do presidente Lula, injusta, sobretudo, a quem nós damos o nosso bom dia e na certeza que a gente vai até o fim ficar junto nessa luta aí, porque a gente entende que a luta pelo presidente Lula é a luta pelo Brasil e pelos brasileiros, pelos milhões, não essa parcela aí que se apossou do poder central e que realmente não pensa num país grande, num país que possa incluir os seus mais de 200 milhões de habitantes. Eu queria comentar também algo, voltando aqui para a gente já ir para o encerramento, daqui a pouco a gente vai ler o nosso superchat, que é o seguinte, a gente publicou alguns artigos ontem, eu fiz referência durante a conversa com o embaixador Samuel com relação à greve de fome. Nós publicamos ontem no duploexpresso.com um vídeo do professor Marcelo Neves, que é uma pessoa também que muito engrandece o programa quando ele participa aqui, ele que é uma pessoa muito, nós admiramos o professor Marcelo Neves, porque ele é candidato, ele nunca foi, ele quando veio aqui contou pra gente que ele não era, ele sempre militou politicamente, desde a redemocratização, mas não era filiado a partidos. E aí, por um pedido pessoal do presidente Lula, para que ele disputasse o Senado em Brasília, e ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores e está disputando, e realmente, nossa, seria inimaginável a sorte do Brasil se nós pudéssemos ter no Senado da República alguém do quilate do professor Marcelo Neves, professor de Direito Público da Universidade de Brasília. Ele ontem foi lá ao local, ao hospital em que estão os grevistas de fome, e ele gravou uma mensagem aqui para o Duplo Expresso, o Gustavo Galvão gravou esse depoimento e enviou para a gente, tratando dessa questão ali, e nós publicamos, e aí já não tem nada a ver com Marcelo Neves, né, a legenda e a responsabilização, a atribuição do sacrifício dessas pessoas,
a ministra Carmen Lúcia, porque o pedido deles é que o presidente Lula seja libertado e, para isso, ela tem que pautar. Eles não pedem nem, Carlos Krebs, que ela mude o entendimento dela. Não é esse o pedido. O pedido é que ela permita que o tema seja julgado. E ela, por ceder às chantagens que nós já mencionamos aqui, ela vem impedindo isso. Até o fim, o exercício dela da presidência do Senado, da presidência do Supremo Tribunal Federal, já está terminando e ela está fazendo isso. Mas essas pessoas já estão há 22 dias em jejum, já estão com a saúde bastante debilitada e a Carmen Lúcia, até agora, segue obedecendo aquilo que os chantagistas determinam. Então vamos ver aqui essa fala do professor Marcelo Neves ontem, quando ele foi visitar esses ativistas. Duplo Expresso. Nós já temos 9 companheiros em greve de fome. E essa greve de fome é, na verdade, expressão de atos heróicos, de atos de coragem, de pessoas que estão indignadas com a injustiça praticada contra o presidente Lula. A prisão de Lula, a condenação de Lula, não tem nenhum fundamento constitucional e legal. É apenas um ato de perseguição política para que ele não participe da eleição. O próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU já se manifestou e o que cabe ao Estado brasileiro é cumprir essa decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Os grevistas estão no limite, mas o ato é um ato de coragem que alimenta aos militantes e ao povo brasileiro, que dá energia na nossa luta por Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Muito bem, eu agradeço ao Gustavo Gal. Duplo Expresso. Eu achei que pelo silêncio ali no final, eu achei que já tinha terminado o vídeo. Eu agradeço novamente ao Gustavo Galvão e ao professor Marcelo Neves por esse alerta importante que nós tivemos. A gente não está vendo de forma nenhuma a divulgação nos meios de comunicação que atendem a parcela progressista da população, a divulgação que seria esperada num caso como esse de pessoas que estão simulando pela democracia. Nós até aqui, no início, observamos que esse caso era muito delicada, a forma como deveria ser coberta pelas lideranças políticas, porque isso poderia ser muito facilmente apropriado pela direita para dizer que o PT e o presidente Lula terceirizaram a greve de fome, eles que são contra a reforma trabalhista. Fizemos esse alerta e não deu outra. Eu já vi, fui pesquisar isso ontem, Josias de Souza colocou isso lá na sua coluna e outras pessoas estão dizendo por aí essa questão, terceirizaram a greve de fome, mas de qualquer forma, como eu falei, a questão são os políticos. Eles estavam ali no fio da navalha. Agora, a imprensa, os órgãos de comunicação deles tinham a obrigação de estar dando a divulgação máxima a essa iniciativa dessas pessoas que estão, de uma maneira altruísta, se sacrificando pelo Brasil na figura do presidente Lula. A gente não observa aí ninguém fazendo contagem com relação aos dias que essas pessoas estão fazendo, elas já estão se encaminhando para um estágio muito delicado de saúde e sem indicar, Carlos Krebs, quem é a pessoa diretamente responsável, quando a gente fica no abstrato, dizendo, é o judiciário golpista. Isso não faz pressão. Então, por isso que nós enquadramos, se você olhar aqui o título do vídeo que eu coloquei, está aqui, Carmen Lúcia responderá por mortes com greve de fome. É isso que tem que ser feito. A gente tem que personalizar quem que está sendo o responsável direto por isso. É assim que se faz pressão. Então, politicamente, a gente tem que fazer uma contagem, começar a divulgar essa questão dos dias de greve de fome, e que eu acho que não podem ser muito mais. Se forem mais dias, daqui a pouco essas pessoas realmente terão consequências irreversíveis para a sua saúde. E o que a gente fala é isso, a pessoa responsável é a ministra Carmen Lúcia, que, como a gente sabe, é presa de vítimas. Eu vou até ler o pequeno parágrafo que eu coloquei ontem para explicar essa situação, na descrição desse vídeo, está lá no duploexpresso.com, o post, eu vou cortar aqui para o site. Olha só,
coloquei como a descrição. Ó. Entre os ativistas dispostos a se imolarem por Lula e pelo Brasil estão o frei franciscano Sérgio Gorgen, Rafaela Alves, do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, Jaime Amorim, Zanólia Santos e Vilmar Pacífico, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e Luiz Gonzaga da Silva, GG, da Central de Movimentos Populares, CMP. A eventual morte desses brasileiros será responsabilidade exclusiva da ministra Carmen Lúcia, que, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, está cedendo à chantagem que se vale até mesmo da ameaça de difusão de registros em imagem da sua orientação homossexual. Há outras alavancas a pressioná-la, como a aquisição subfaturada de uma mansão em Brasília das mãos de um bicheiro, anos atrás, bem como a suspeita de venda de votos e de pedidos de vista perpétuos sem fim, em casos envolvendo bilhões de reais. Cedendo à chantagem, Carmen Lúcia vem impedindo o julgamento das ações que tratam da inconstitucionalidade da prisão após a confirmação da condenação em segunda instância. E ações essas que possibilitariam a libertação do presidente Lula da sua prisão, que é ilegal e inconstitucional. Para manter os seus segredos, quaisquer que sejam eles, Carmen Lúcia está disposta a assassinar esses 9 brasileiros. Independentemente se a gente julga adequado ou não, efetivo ou não, correto do ponto de vista moral essa opção, tem gente aí que critica, falou, a vida é mais importante, eles têm que ficar aqui para lutar, ainda mais eles são aguerridos. Isso é uma escolha dessas pessoas de protestar dessa forma e, como a gente falou aqui, a questão, falando, estão chantageando a Carmen Lúcia. Não, eles é que estariam chantageando. Não, chantagem a Carmen Lúcia seria se eles fizessem isso e falassem, para você votar em favor do presidente Lula. Não é esse o caso. Eles querem que ela cumpra o que ela tem que fazer e dê pauta para esse julgamento. Ela não faz isso porque sabe que o resultado é contrário aos interesses de quem está efetivamente chantageando ela, que é o pessoal que sabe as coisas que ela quer manter ocultas do conhecimento público brasileiro. Isso é extremamente grave, ela é presidente de um poder e é por isso que a gente vai continuar cobrindo essa pauta aqui, Carlos Krebs. Duplo Expresso.